Uhum. E o que você aconselha no caso, assim, por exemplo, da mulher que tem um marido que, enfim, que está cometendo isso? A culpa nunca é dela. Já começa aí. Eu acho que a culpa não é da mulher. Acho que é uma questão do cara. Né? Eu acho que ali é uma questão tem que entender o que por que ele faz isso. Qual é a questão? Porque as mulheres, quando elas mandam mensagem, elas falam que elas se sentem culpadas. Que é como se elas não fossem boas o suficiente. E não tem a ver com isso. Aí é que está o ponto. Porque se a gente for parar para pensar, eu não tinha nenhum motivo para procurar nenhuma mulher fora do meu casamento. Nenhum. Pô, ela é mãe da minha filha. Ela é uma mulher bonita. Ela é uma mulher, vamos falar aqui de uma maneira, né? Do padrão, ela é uma mulher com um corpo bonito, né? Ela é uma mulher inteligente. Ela fazia tudo pra mim. Tudo que qualquer cara deseja. A nossa cama sempre foi maravilhosa. Nunca teve nenhum problema. Então eu não tinha nenhum motivo para eu fazer aquilo, para eu procurar qualquer outra pessoa fora do casamento. Então é óbvio que se eu procurei qualquer mulher fora do casamento, é uma questão minha, não dela. Não é uma falta dela. É alguma coisa que eu preciso resolver dentro de mim. Porque eu não vou fazer isso só com ela, eu vou fazer com ela, eu vou fazer com a outra, eu vou fazer com... É um problema meu. Então você sentia que você fazia algo errado? Ou não? Você sentia que, é errado, mas ninguém vai saber? Ou você não ligava para as consequências? Como que é o pensamento? Acho que o meu pensamento era o seguinte, eu sabia que aquilo ali não era uma coisa correta, né? Tipo, não, tô certinho, não tô fazendo nada de errado. Mas era uma coisa que eu não tinha responsabilidade afetiva. Eu acho que essa é a palavra. É você ter a noção do outro, é você ter a noção de que o que você está fazendo, ele está impactando ou pode impactar na vida do outro de uma maneira devastadora. E depois na sua, só que daí a gente não percebe, mas então, a consequência do que vai, que vem, né? Mas aí que tá, se for uma coisa que vai atingir só a minha vida, ok, é uma decisão minha, né? Agora, a partir do momento que eu vou atingir uma outra vida, e nesse caso eu vou atingir a vida da minha filha, porque a minha filha é afetada também. Uhum. Então, a partir do momento que a gente se separa, a minha filha que não pediu para vir ao mundo, ela está sendo afetada, porque ela passa a não conviver mais. Então, o problema é muito mais embaixo. Então, acho que o que faltava mais era responsabilidade afetiva. E aí, não que isso seja uma desculpa ou uma justificativa, mas volto a dizer, isso é uma coisa que vem lá de trás. Se a gente, falando brevemente, se a gente pegar numa criação de menino e menina, os mesmos pais, o mesmo pai, a mesma mãe, criando uma menina e uma menina. Estou falando de uma maneira geral. A menina, desde cedo, ela aprende a ter responsabilidade afetiva. Todas as brincadeiras dela tem hora, tem preocupação, tem carinho, tem afeto, tem cuidado, tem tudo. Dá comidinha pra boneca, tem bota tudo. Fraldinha, tira a fraldinha. Então ela tem uma consciência do todo. E o pai dessa criança, dessa menina, cria ela para ser o quê? A princesinha do pai. Uhum. Né? Ela é a nossa. Esse mesmo pai cria esse menino para ele ser o quê? O pegador, o que bate em todo mundo, o que, né, transa com todo mundo. Então, é o mesmo pai. E o menino, as brincadeiras do menino não tem nenhuma responsabilidade de nada. Ele nunca tem consciência do todo. Nunca tem. Ou você aprende isso ao longo do caminho, ou com a vida te batendo, ou você não vai aprender, porque na infância você não aprende. Isso de uma maneira geral. Então a mulher ela já sai com uma responsabilidade afetiva, com uma consciência do todo infinitamente maior do que o cara. Por isso que ela amadurece muito antes do cara. Uhum. Então quando ela casa, ela é a mãe. Na verdade é isso. Quando você casa, geralmente a mulher é a mãe do cara. Né? Basicamente é isso que acontece. Então olha só, pensa comigo. O pai criou... Fala, tem 2 filhos em casa. Fala, tem 2, né? Um é o marido, outro é o filho, né? Porque não acaba... Então vamos pensar aqui, ó. Esse pai criou a filha para ser uma princesa. Ela é a princesinha do papai. E esse mesmo pai criou o cara para ser o pegador. Quando essas crianças forem para o mundo, crescerem, e elas forem procurar os seus pares, nunca vai dar match. Eu estou falando de uma maneira geral, tá, gente? É óbvio que isso não é todo mundo, mas se a gente for pensar na sociedade como um todo, é assim. Pra gente lembrar também que forma estamos criando os nossos filhos, né? Isso, é esse o ponto que eu quero tocar. Então, pensa, esse cara, que é o pegador, ele vai pegar uma outra princesinha do papai, de outro.
E não vai dar certo. E essa menina que está esperando um príncipe, porque ela foi criada dessa forma, ela vai encontrar um pegador. Essa é a matemática. Então, qual é o ponto? Onde que a gente tem que mudar? Na criação. Então, a maneira como a gente cria os nossos meninos e as nossas meninas, elas precisam ter cuidado e atenção e precisa mudar. Não... Aprender a questão da responsabilidade, né? Não é botar trabalho para a criança, mas em pequenas coisas, mesmo na própria brincadeira, né? Você jogou tudo, vamos aprender a recolher, eu acho que no tratar com a outra criança, não, né? E assim, vamos lá. Criança, como um animal também, né? Ele funciona muito por repetição e por observação. Pelo seu exemplo, assim, né? Pelo seu exemplo. Então pensa, eu moro numa casa onde o meu pai, ele não é tão carinhoso com a minha mãe, ou ele não dá tanta atenção para minha mãe, ou ele está sempre fora de casa. Quando eu crescer, eu vou ser como? A probabilidade de eu ser igual ao meu pai... o padrão, né? Ou pode acontecer em alguns casos, você vê aquilo, você tem uma consciência, você fala, cara, eu não quero ser, você cria aversão àquilo, e você vira o oposto. Acontece, mas na grande maioria dos casos, você vai repetindo. Então, você ter um filho, cara, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho, a Maíra fala isso também. Mesmo você tendo a sua filha, você não teve essa percepção antes? Não tive essa percepção. É isso que eu tô te falando. Eu tive essa percepção agora. Deus é maravilhoso, gente. Você viu como ele transforma tudo, né? Eu tive essa percepção depois. Mas a minha filha já tinha quase 2 anos, 1 ano e pouco. Mas com a sua fé, quando você com a minha fé. Então, assim, a Maíra também fala isso. Ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que é... Eu acho que todo mundo que deseja ter filho, deveria existir um curso. Deveria ter alguma faculdade, cara. Ou alguma coisa antes, para você falar assim, ó, você tá apto a ter filho, você não tá apto a ter filho. Você não pode criar um filho. Você não é capaz de criar um outro ser humano. Porque é real isso. Porque nem todo mundo realmente vai ser capaz de criar um ser humano da maneira como deveria, para que a gente possa cada vez mais evoluir e ir minando essas situações que não são legais. Porque isso é uma repetição de geração em geração. E aí quando você para pensar, por exemplo, na minha família, tá? Vou falar só de mim. A minha família, a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha menos de 2 anos, tá? Eu me separei da Maíra quando a minha filha tinha 2 anos. A minha avó, mãe da minha mãe, se separou do meu avô quando o meu tio, irmão da minha mãe, tinha 1 ano e minha mãe tinha 3. A minha bisavó, a mesma coisa. Gente, ou seja, é uma coisa até que inconscientemente, vai se repetindo. Que incrível. Então é muito importante a gente prestar muita atenção em como que a gente vai criar de fato os nossos filhos, o que a gente quer passar.